Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa case de crochê, super bonita. Eu utilizei fio náutico e esse fecho aqui de material sintético, que é um fecho imantado. Esses produtos aqui são lá da MM Criações. Eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo e vocês que são minhas alunas aqui do canal, tem um descontinho especial, então eu vou deixar também o cupom de desconto ali na descrição desse vídeo. Eu escolhi esse ponto aqui, que ele é um ponto bonito, bem fechadinho, fácil de fazer. E também vou te ensinar como que coloca esse tipo de fecho aqui em cases ou em bolsa, se você preferir. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa case, eu vou utilizar esse fio aqui, que é um fio Rayon Tex, de 2,5 milímetros, cor militar. Eu vou usar uma agulha de crochê de 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria, isqueiro, fita métrica, tesoura. E além desses materiais, a gente vai usar também esse fecho aqui, que ele é de botão imantado, com um material sintético. Além de ser super bonito para esse tipo de acessório e também bolsas, ele é bem prático de ser colocado no crochê. Então, eu vou iniciar o trabalho aqui fazendo um nó inicial e correntes. Então, aqui eu já estou com a minha trança, né? Com várias correntinhas. Eu fiz 30 correntes ao todo. Agora, eu vou começar a fazer pontos baixos em cada correntinha. Mas eu vou fazer aqui por essas alcinhas que tem atrás de cada corrente. Então, eu pulo essa primeira, venho aqui na segunda. Insiro aqui minha agulha, trago o fio, que com 2 alças, laço e tiro as duas, fazendo um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, né, que é uma corrente, pegando essa alcinha de trás da corrente e faço ponto baixo. Venho para a próxima alcinha, faço mais um ponto baixo. E eu vou seguir durante toda essa trança inicial fazendo pontos baixos. Lembrando de sempre pegar essa alcinha de trás e cuidar para ele não ir torcendo aqui, tá? Para esse acabamento aqui embaixo do trabalho, né, ficar bem bonito. Então, eu segui fazendo aqui os pontos baixos e nesse último eu vou pegar 2 fiozinhos, tá? Ó, pego 2 fiozinhos para fazer esse último ponto baixo aqui da carreira. E agora, eu vou colocar mais 2 pontos nesse mesmo lugar, totalizando 3 aqui no cantinho, tá? 2, e ainda no mesmo lugar, 3 pontos baixos. Então, ó, ficaram 3 pontos baixos aqui nesse cantinho. Assim, eu dei a volta, agora eu vou começar a trabalhar em cima aqui desses pontos. E eu vou sempre, em vez de pegar as 2 alcinhas, como geralmente eu faço um ponto baixo, eu vou pegar só a alça de trás. E já vou embutir esse fio aqui nos meus pontos, para ir arrematando ele. Então, eu trago aqui o fio, faço ponto baixo. Venho pro próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, faço ponto baixo. Venho pro próximo ponto, ó, só alça de trás, faço ponto baixo. E assim eu vou por toda essa carreira até a outra ponta. Então, eu cheguei aqui do outro lado, no outro cantinho, onde já tem um ponto baixo, né, do lado de baixo. E agora, eu vou fazer mais 2 para completar os 3, tá? E eu vou também pegar aqui as 2 alcinhas que ficam em cima, aqui no cantinho, assim como do lado de lá. Então, eu venho aqui, porque os 3 pontos, eles têm que ficar no mesmo lugar, tá? Então, a gente pega nessa parte aqui, nas 2 alcinhas. E eu venho aqui no finalzinho, então, e concluo aqui os 3 pontos baixos dentro do mesmo lugar. Esse é o primeiro, segundo, terceiro. E nesse trabalho aqui, eu não vou ter fechamento de carreiras. E vocês repararam aqui como essa laçadinha aqui, ó, fica dando um acabamento super bonito, né?
aqui para a base da nossa case. Então, como eu estava dizendo, a gente não vai fazer fechamento de carreiras. Vocês adoram, né? Quando não tem fechamento de carreiras. E eu também. Fica bem mais prático, né? Mais gostoso de trabalhar sem você parar para fazer o fechamento. Então, você trabalha em espiral, né? Bem simples o tempo todo fazendo do mesmo jeitinho. É aquele ponto, né? Aquele trabalho que você consegue fazer assistindo série, por exemplo, né? Se distraindo com mais alguma coisa, é um trabalho bem leve. Então, eu venho aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, abre bem os pontinhos aqui para você conseguir localizar bem. Aqui é o primeiro ponto, tá? Que é o primeiro desses três, né? A gente faz o primeiro, depois dá toda a volta e faz mais dois. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer aqui nessas duas alcinhas anteriores ao ponto, tá? Então, eu venho aqui, ó, dessa vez eu vou pegar as duas alças. Peguei as duas alças aqui e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais um ponto aqui no mesmo lugar. Então, eu vou pegar aqui no mesmo ponto de base, vou fazer mais um ponto, porque aqui é um canto, tá? Agora, eu venho aqui no próximo ponto, que já é a reta, e eu vou fazer um pontinho só. E todos esses pontos aqui de reta, eu vou pegar aqui sempre os dois fiozinhos do ponto de base, ó, e fazer um ponto baixo, simples. Até o outro lado. Então, agora eu continuei fazendo um ponto só para cada ponto de base, né, nessa reta toda. E aqui eu cheguei nesses três que são do cantinho. E aqui eu vou pegar sempre também as duas alcinhas, mas eu vou fazer, em vez de 3, 6, fazendo um aumento para cada ponto. Então, eu tô aqui no primeiro ponto do cantinho, eu fiz 2 no mesmo lugar. Agora, nesse próximo aqui, que é o segundo, eu também vou fazer 2 pro mesmo ponto de base. E aqui, onde é o terceiro, eu vou fazer 2 também. Então, esses 3, né, da carreira anterior, viraram 6 nessa carreira, ó. 2 para cada um deles, totalizando 6. E agora, eu tô aqui na reta novamente. Então, aqui eu vou pegar sempre essas duas alcinhas, mas aqui eu vou fazer um ponto apenas para cada ponto de base, até o outro lado. Então, eu cheguei aqui novamente, aqui nesse cantinho, onde eu já fiz, né, aqui os 2 pontos, nesse primeiro ponto aqui da primeira carreira. Agora, sobraram 2 aqui, que são os próximos aumentos que eu vou fazer desse lado. Então, eu venho aqui. Gente, se vocês têm dificuldade para visualizar aqui os pontos, coloquem em marcadores, tá bom? Que daí fica mais fácil se você for iniciante. Então, eu venho aqui, ó, coloco 2 pontos nesse ponto, que é do canto, e aqui nesse terceiro, vou colocar mais 2. Então, agora, eu tenho 2, mais 2 e mais 2, tá? Totalizando os 6 que eu preciso nessa lateral também. Mas, como eu falei, aqui a gente não vai fazer fechamento de carreira. A gente vai fazer os pontos na espiral. Então, a gente vai, sem fazer o fechamento de carreira, iniciar a próxima, já aqui nesse próximo pontinho, né? Porque eu já terminei agora a segunda carreira. Então, agora eu vou para a terceira. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha nessas duas alcinhas, mas para fazer esse padrão de pontos que a gente vai iniciar agora, eu vou passar a agulha por trás do fio que vem do novelo. Então, ela vai ficar aqui pela frente, ó. E daí, a gente vai inserir a agulha aqui nesse primeiro ponto. E eu vou trazer esse fiozinho aqui pra frente. Ó, fiquei com 3 alças na minha agulha. Agora, eu vou tirar essa primeira apenas, sem pegar laçada, tá? Então, agora, eu fiquei com 2, laço e tiro as 2. Bem simples, né? Vale aquela curtida aí, gente. Agora, eu vou pro próximo ponto,
Pegando as duas alcinhas, sim, mas a agulha vem por trás do fio que vem do novelo, ó. Então, você insere aqui, busca o fio do novelo, trazendo ele aqui pra frente, fiquei com 3 alças, tiro essa primeira aqui por baixo, repare que eu não peguei laçada nenhuma. Laço, agora sim, e tiro as duas. Então, agora vamos pro próximo novamente, e repare, ó, aqui esse ponto já foi trabalhado, venho pro próximo, com a agulha por trás do fio, ó. Trago aqui, passei por debaixo das duas alcinhas, trago o fio. Fiquei com 3 alças, tiro essa primeira, laço e tiro as duas. E aqui, gente, ó, se você tiver alguma dúvida para visualizar, né, aqui foram os 2 últimos pontos baixos, aqui começou o padrão de pontos. Então, você pode marcar aqui, tá? Então, vem aqui, ó, marca esse pontinho, que aqui começaram, né, os pontos nesse novo padrão, não é ponto baixo simples, é uma variação, né? E depois, quando a gente der toda a volta, você vai saber onde começa e termina a carreira. Não precisa marcar se você conseguir visualizar sem o marcador, porque aqui a gente não faz fechamento, né? Como eu já falei, é trabalhado em espiral. Então, eu vou continuar fazendo os pontinhos dessa forma aqui, com esse padrão que eu te mostrei. E quando eu chegar aqui, eu vou te mostrar novamente como que a gente faz. E agora, antes ainda, né, de te mostrar aqui no cantinho, eu quero te dizer aqui, né, que eu não mostrei no canto, com essa variação aqui de pontos, eu não vou mudar nada, tá? Então, ó, aqui eu já fiz um ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto. Venho aqui no próximo, faço um ponto. Então, aqui não vão ter mais aumentos. A gente vai fazer só um ponto para cada ponto de base, inclusive nas laterais, porque agora a gente já tem a medida certa, tá? Para case, a gente não precisa fazer o aumento de pontos, a gente só faz um ponto para cada ponto de base, sempre observando aqui nesse padrão de pontos qual ponto já foi usado. Esse já foi trabalhado, eu venho no próximo, tá? Não coloque 2 pontinhos no mesmo, senão vai ficar errado. Então, a gente continua assim, até o marcador lá, onde eu vou te explicar como que a gente segue fazendo sem o fechamento de carreira. E olha, você já consegue perceber que ele foi curvando, ele já vai, né, tomando jeito de case, porque a gente deixou de fazer aumento, então agora ele vai começar a subir. Então, eu dei toda a volta, ó, repare que aqui, né, não tiveram aumentos, então ele já tá se formando aqui, né, a case para subir. E aqui desse lado, eu tô chegando aqui no marcador de pontos, então eu continuo aqui, ó, esse ponto já foi trabalhado, venho pro próximo, ó, pegando aqui por trás, né, do fio, tiro, laço e fecho o ponto. Aqui eu cheguei no ponto do marcador. Então, eu vou tirar esse marcador e continuar simples assim, fazendo o mesmo padrão de pontos. E aqui, se você quiser marcar, você pode marcar esse ponto aqui, né? Que é o primeiro dessa próxima carreira. E a gente não vai mudar nada, tá? A partir de agora, a gente só vai fazer esse padrão de pontos até lá em cima, onde depois, claro, a gente vai fazer os acabamentos e a colocação daquele fecho. E esse ponto, gente, vou dar só mais uma dica aqui para vocês. Esse ponto aqui, ele é bem fácil de você fazer aumento, porque ele acaba ficando repuxadinho pro lado de cá. Então, parece que esse ponto tá vazio, mas não tá, ó. Repare como já tem essas alças aqui. Então, a gente vem pro próximo, ó, tá? Repare aqui, ó, como o ponto ele vai ficando, né, mais para a direita aqui, mas ele já tá ocupado, ó, já tá trabalhado. Então, a gente vem aqui no próximo, tá? Cuidado para não fazer aumentos, senão o teu trabalho não vai ficar tão correto, né, tão certinho, ele vai ter erros.
Então, a partir de agora, só subir aqui a nossa case, depois eu te mostro a quantidade de carreiras, vou te mostrar a medida, né, em centímetros, e fazer todos os acabamentos lá em cima da parte de crochê e também a fixação daquele fecho. Então, eu subi aqui várias carreiras, ao todo, contando desde a salinha aqui do fundo, né, da base da case, foram 40 carreiras. Então, como são duas de base, mais 38 de subida. E ao todo de altura aqui em centímetros, ficaram 34. De largura, são 28 centímetros. E agora, depois de feito todo o crochê, a gente vai colocar esse fecho aqui, que é um fecho de material sintético, super bonito e super prático de colocar, que já vem com o botão imantado aqui. E antes de colocar o fecho, eu vou começar aqui uma carreira de pontos baixíssimos para acabamento. Como esse ponto ele é bem baixinho, eu não vou fazer fechamento de carreira e depois uma carreira de pontos baixíssimos, eu já vou direto aqui, tá? Então, eu insiro aqui a agulha no próximo ponto, trago fio e tiro, fazendo pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer assim a volta toda, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, para fazer um acabamento aqui na abertura da case. Então, eu dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, vou cortar meu fio. Vou aumentar aqui o zoom para você entender bem onde que eu vou fazer o fechamento agora. Então, aqui é o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, certo? E aqui é o último. Agora, eu vou tirar essa laçadinha aqui e vou fazer um fechamento de carreira nesse primeiro ponto. Venho aqui, levo lá pra cima, passando por esses dois fiozinhos aqui do ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou trazer aqui pra dentro de novo. Então, eu vou passar aqui de trás, agora lá de dentro da bolsa, aqui, pra levar esse fio da onde ele veio, ó. E assim, fiz o fechamento dessa carreira de pontos baixíssimos. Agora, eu vou pegar esse fio e vou esconder lá por dentro. Então, eu vou esconder aqui esse fiozinho, passando por alguns pontos, sem puxar, pra não deformar. Corto aqui o excesso. E esquento pra selar aqui e arrematar esse fio. Agora, para fixação desse fecho, a gente tem que levar em consideração que quando o nó estiver aqui dentro, ele precisa de uma altura, tá? Se você puser muito certinho aqui, ó, a hora que você colocar o nó não vai ficar legal. Então, a gente precisa dar uma folga aqui, para quando tiver essa altura aqui do notebook, ele ficar bem colocadinho o fecho, tá? Então, você posiciona bem no meio aqui, deixando essa folga aqui para altura, e a gente vai começar a fixação do fecho. Essa parte aqui dá para ser feita com crochê, com agulha de crochê, ou com essa agulha aqui, que é uma agulha de tapeçaria. Dessa vez, eu vou fazer com agulha de tapeçaria. Então, eu vou localizar aqui bem o centro, aqui, né, para as duas laterais ficarem bem certinhas. E a gente vai começar aqui, ó, a colocar a agulha de dentro, lá da case, aqui pra fora. E depois, de fora para dentro. Agora, ó, dá pra acertar ali para o fio não ficar torcidinho aqui, tá? Pra ele ficar bem retinho. Então, você vai puxando aqui, ó, até ficar bem retinho. Agora, eu venho aqui pro o outro furinho, de fora para dentro. E agora, de fora para dentro, não, de dentro para fora. E agora, sim, de fora para dentro da case. E agora, se você quiser, dá pra gente passar de novo aqui, pra ficar 3 fiozinhos aqui e ficar mais seguro, tá? Então, assim, sempre seguindo aqui, ó, a linha da carreira, tá? Que daí você não deixa torto. Deixa eu puxar, pronto.
Aqui, ó, ficou torcidinho, então você volta um pouquinho o fio, ajeita aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar os 2 fiozinhos que ficaram lá do começo e do fim e vou arrematar ali por dentro. Para arrematar esses 2 fiozinhos aqui, eu vou fazer um nozinho. Então, agora eu tô arrematando aqui por dentro, fiz um nozinho, agora eu vou esconder os fios em alguns pontos aqui. E agora, eu vou esquentar essas 2 pontinhas aqui e juntar elas duas, para fazer o acabamento aqui do fio. Agora, considerando, né, aquela altura aqui que eu já te expliquei, eu vou posicionar o botão imantado aqui. Aí, eu tiro aqui, ó, segurando, para agora a gente começar a costurar aqui essa parte. Então, eu venho aqui com a minha agulha de tapeçaria, trazendo o fio aqui de dentro para fora. E agora, a gente vai lá para dentro de volta. É uma costura super simples aqui, ó. Vai lá pra dentro e vem aqui pra fora. Agora é o último espaço, né? Então, agora a gente começa a preencher esses lugares onde tá vazio. Então, eu venho aqui, entro, aqui aonde tinha entrado, vou sair, e assim eu vou passando e costurando por todos esses espaços. Assim. E agora, eu vou esconder aqui por dentro esses 2 fiozinhos. Vou fazer um nozinho. Você pode fazer da forma que você mais gostar de fazer o acabamento aí. Então, vou passar aqui em alguns fios, escondendo eles. Agora, eu corto o excesso e esquento, selando aqui os 2 e dando o acabamento. Então, olha, a questão da altura que eu te disse, ó, é pela altura do notebook, né? Então, a gente deixa soltinho aqui pra ficar, assim, bem perfeitinha a colocação do fecho. Então, ficou pronto assim, espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!